presidente, senhores vereadores, a plateia que nos assiste, a TV Câmara, via Facebook também. Gostaria de saudar de uma maneira especial a todos. Gostaria de, inicialmente, passar a palavra já ao meu diretor técnico, o diretor Daniel Reck, que vai fazer uma apresentação agora, logo de início, para expor aos senhores o que há de diferente no transporte coletivo urbano, o que está sendo planejado para o transporte coletivo urbano para os próximos 10 anos, e após a explanação dele, tanto eu quanto ele estaremos à disposição para as perguntas. Informo também que o diretor Daniel Reck, ele é um funcionário de carreira, é o meu diretor técnico, é o nosso diretor técnico da secretaria, e estará aqui à disposição para responder tecnicamente a todos os questionamentos. Muito obrigado. Oi? O pessoal botou ali, né? Para mim é indiferente. Aqui tá tranquilo. Bom, basicamente o secretário me pediu para vir ajudar ele aqui na parte mais técnica dos questionamentos e tal. Então, eu vou fazer uma apresentação. A apresentação é bem breve. Basicamente, eu vou falar só sobre as modificações do sistema em relação ao que tem hoje e o que a gente está propondo, então, para implementar. Basicamente, a mesma apresentação que a gente fez lá na audiência pública e do transporte. Ela é bem curtinha. Então, vamos lá. Basicamente, começou o processo com duas premissas que a gente recebeu da administração do prefeito, certo? Que ele queria uma tarifa mais barata que a atual e ele queria que mais empresas pudessem participar do certame e, se possível, que mais empresas fizessem o transporte, ou seja, que ele fosse dividido em lotes diferentes para que mais de uma empresa pudesse participar, né? E aí, partindo nisso, a gente dividiu a cidade em duas bacias operacionais, tá? Montamos o sistema dessa forma, dividimos ele em dois. A bacia operacional 1 é em cima do eixo leste-oeste do transporte coletivo, que é onde tem as duas estações principais de integração, né? A Floresta e a Estação Imigrante, e a linha troncal. E a bacia 2 pega o eixo norte-sul, onde tem a linha 2, Salgado Filho Ana Rec, que é a outra linha troncal do sistema, né? Que é uma grande linha troncal, que ela não tem a estação pronta ainda lá nas extremidades dela, mas ela funciona como uma linha troncal. E, basicamente, depois dividimos as outras linhas de forma que o sistema ficasse mais ou menos equilibrado, com a quilometragem e o número de passageiros equilibrado em cada uma das duas bacias. Ali tem um esquema ali de cada linha da cidade. Ó, a linha roxa seria a bacia operacional número 1 ali, e as linhas amarelas seriam a bacia operacional número 2. Basicamente, a gente divide todo o sistema em dois. Então, algum eventual custo administrativo que venha a ter a mais por ser duas empresas, tem a compensação também da cidade ser um pouquinho reduzida, e a questão da logística, né, da empresa, então, fica... ela tem que abranger uma área menor com o transporte, certo? Então, a gente tem toda essa forma aí. Pode passar. As linhas são as mesmas atuais, né? Então, a região da cidade é dividida em duas e a parte central da cidade, então, ela é compartilhada pelas duas empresas, como não podia deixar de ser, né? Praticamente todas as linhas acabam passando pelo centro da cidade. Bom, o método de cálculo tarifário atualmente é baseado na planilha do GEIPOT, que é um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, através de um manual que foi feito lá em 1996. E ele foi usado na nossa licitação em 1999, né? Que era o que tinha na época, para cálculo tarifário, era essa literatura técnica, é o que é usado até hoje, com algumas adaptações, óbvio, ao longo do tempo. A gente vem há 20 anos ali com o sistema, né? E a gente já fez diversas modificações na planilha, tem algumas modernizações, mudanças de coeficientes, consumo de combustível diferente, isso a gente foi modernizando ao longo do tempo.
A nova proposta vai englobar dois métodos de cálculo. Basicamente, é o novo método sugerido pela Associação Nacional de Transporte de Passageiros, né, pela NTP, e também a gente usou algumas referências da licitação de Porto Alegre e algumas peculiaridades aqui nossas também, né? Basicamente, a gente fez essa mescla e a base de cálculo é basicamente a mesma da JPOT lá de 96, com algumas alterações, algumas inclusões, né? Então, assim, ó, a atual planilha, a gente tem uma remuneração de frota, uma remuneração de almoxarifado, com alguns coeficientes, né? E máquinas, instalações e equipamentos. No novo sistema, a gente não tem mais a remuneração de máquinas, instalações e equipamentos. Em contrapartida, a gente coloca uma remuneração coeficiente para terrenos, edificações, equipamentos e garagem, equipamentos embarcados nos veículos e veículos de apoio, que isso não era previsto lá no JPOT, né? Basicamente, é isso. Podemos passar. A idade máxima do veículo que pode operar, a gente aumentou um pouquinho, tá? Então, hoje, a gente tem uma idade para os veículos leves, midi-ônibus e mini-ônibus de 7 anos, e para os veículos padrão, a gente tem 10 anos, e para os veículos articulados especiais e piso baixo, a gente tem uma idade máxima de 12 anos. Então, a gente manteve a idade de 12 anos para os veículos pesados, especiais. A gente aumentou 1 ano a idade do veículo padrão, o médio, né, para 11, e o leve a gente aumentou para 10 anos. Todos eles são limitados a 1 milhão de quilômetros. A gente vai deixar claro isso no edital, porque é o que a norma de fabricação de ônibus urbano cita. O fabricante tem que dar a garantia do veículo pelo mínimo de 1 milhão de quilômetros. Como isso aí está testado na norma, então, mais ou menos, a quilometragem que o veículo faz para que o veículo chegue a 1 milhão de quilômetros é mais ou menos esse tempo. E como o veículo articulado, o veículo especial, ele roda um pouquinho menos que o outro, que os veículos padrão, então ele tem uma idade um pouquinho maior, ali de 12 anos. Tá? É isto. A gente tem hoje uma idade média operando ali, lá no início do ano, de 6 anos. Pelo edital de licitação era 4, depois, em determinado momento, foi passado para 5, e depois do último acordo judicial que teve ali em 2017, né, passou para 6 anos. E aí, no início do ano, agora em janeiro, a gente estava com uma frota de 6 anos. No novo edital, a gente vai permitir até 7, sendo flexível de 5 a 7. Então, a planilha que a gente vai propor no início do sistema, ela tem uma média de 7 anos. Tá? Que daí, obviamente, tem um impacto direto na tarifa, né? Quanto mais nova frota, maior a remuneração que tu paga dos veículos, né? Em cima dos veículos, que estão com o preço menos depreciado, então a gente aumenta a tarifa. Então, é uma questão muito... uma questão impacta diretamente na tarifa. Então, a gente tem essa flexibilidade aí de 5 a 7. A gente pediu no edital que não se colocasse menos que 5 anos. Qualquer empresa que venha ganhar edital, ela não pode vir com uma frota de menos de 5 anos, exatamente porque da primeira revisão tarifária que vai ter depois do início do sistema, daria um impacto muito grande na tarifa. Então, tem essa média de 5 a 7. Tá? Bom, como são 2 lotes, tá? Em caso de haver 2 empresas distintas operando o sistema, a gente vai ter que ter uma câmara de compensação tarifária. Câmara de compensação tarifária é um instrumento usado em todos os locais onde tem transporte coletivo, onde tem mais de uma bacia operacional. E é uma coisa absolutamente simples, né? Que a gente divide todo o sistema em 2 bacias e calcula o custo de participação do mercado de cada uma das bacias operacionais, baseado na quilometragem, baseado no número de passageiros e tal de cada linha. Partindo disso, então, cada empresa tem um cálculo de um percentual de participação de mercado. A Câmara de Compensação Tarifária nada mais é do que pegar toda a receita do sistema e dividir entre as 2 possíveis empresas, né, as 2 empresas que estariam operando o sistema, de acordo com o percentual de participação de mercado de cada uma. Né? Então, pode passar.
Aqui é só uma forma de mostrar como é que é feito o cálculo, né, do custo do sistema. Tem o custo quilométrico 1, vezes a quilometragem planejada do lote 1, você vai ter o custo do lote 1. O custo quilométrico calculado do lote 2, vezes a quilometragem planejada do lote 2, você vai ter o custo total do lote 2. Aí, partindo desses dois custos, pode passar, então tu tem o custo do lote 1 corresponde ao percentual do custo total, e o custo do lote 2 é um percentual do custo total, que é exatamente a participação de mercado. Então, vamos um exemplo aqui, só para entender o que é a Câmara de Compensação Tarifária, né? Se a participação de mercado calculada da empresa A for 52% e a participação de mercado calculada para a empresa B for 48%, a gente faturar num determinado período lá da concessão R$ 1 milhão de reais, a empresa A teria direito a 520 mil, a empresa B 480 mil. Se no período for realmente faturado, por exemplo, pela empresa A 450 e pela empresa B 550, então a empresa A teria que receber mais 70 mil da empresa B, e aí equilibraria assim de acordo com a participação do mercado de cada uma. 520, 480, certo? Depois a gente abre para perguntas, tá? Vamos lá. Pessoal, deixa eu apresentar, depois a gente conversa, pode ser? Eu não precisava estar aqui, eu estou aqui por boa vontade para tentar melhorar a situação do transporte. Sou funcionário de carreira. Não te preocupa, Daniel, segue a apresentação. Questão pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor mantivesse a palavra dos convocados, do secretário e do servidor técnico, por gentileza. Está assegurado, sim. Eu pediria que ninguém fizesse interpelação e colocações agora, deixar para depois, no momento oportuno, né? Daniel, tenha bondade. Obrigado. Então, a gente acrescentou também no sistema, a gente vai acrescentar as linhas do transporte intramunicipal, tá? Que hoje as linhas do transporte intramunicipal, como se sabe, elas estão com dificuldade de operação. Houve uma redução de passageiros no perímetro rural do município, né? Então, a gente vai agregar essas linhas também nesse sistema de transporte coletivo urbano, que no caso a gente vai chamar, daí, no caso, de transporte coletivo semi-urbano, que é a mesma coisa que as linhas intramunicipais. Então, é para atender aquelas regiões fora da área do perímetro urbano do município. A gente vai usar, para a maioria delas, a estação ANAREC, que está em fase de implementação, né? Então, assim que terminarem os contratos atualmente vigentes dessas empresas, essas linhas vão ser incorporadas, então, pelo sistema novo de transporte coletivo. A tarifa é diferenciada, né? Não é a mesma tarifa geral do sistema, e tem marcos tarifários, como é atualmente. Então, quanto mais longe a pessoa andar, maior é a tarifa de cada uma das linhas. Tá? Aí eu acho que vai ter as linhas, pode passar. São essas linhas ali, as linhas do transporte intramunicipal, que são as linhas que já existem hoje, Fazenda Souza Vila Oliva, Santa Lúcia do Piauí, Loreto, Nossa Senhora Aparecida São Gotardo, Criúva, e vai ser incluída a linha da Terceira Légua, que é uma linha que hoje é atendida pela linha Nossa Senhora das Graças, transporte coletivo público urbano. Entretanto, ela vai até uma região que fica fora do perímetro urbano do município. Então, a gente vai colocar essa linha ali como linha intramunicipal. Transporte especial para pessoas com deficiência, que é aquele que vai ser modificado um pouquinho também, que é aquele transporte que atende pessoas por agendamento, né? Que eles chamam de transporte porta a porta. Então, atende usuários que possuem acesso às linhas regulares do sistema, que possuem restrições que impeçam de utilizar. Então, se a pessoa não tem nenhuma linha do transporte regular que atenda ela, é uma pessoa com deficiência ou dificuldade de mobilidade, a gente tem essa opção ali do transporte que vai buscar a pessoa e leva até determinado local. A gente vai tentar restringir um pouquinho o serviço para que a pessoa possa ser atendida apenas para serviços essenciais, básicos de saúde ou educação, entende? Porque a pessoa, teoricamente, não pode pegar essa linha para se deslocar até o shopping, por exemplo, para fazer compra. Não que não pudesse, mas é que tem uma fila muito grande de pessoas querendo usar o serviço, então a gente vai ter que restringir ele ao que for de caráter essencial, né? Então, ele está dizendo, tem 200 pessoas que são atendidas hoje por esse transporte e outras 250 aguardando. Então, ele vai ser um pouquinho ampliado, pode passar.
Aí, ó, eles têm 4 ônibus atuando hoje e vai ter 4 ônibus em cada um dos lotes operacionais. Então, vai passar para 8 ônibus, né? Cada bacia operacional fica com 4. Ao longo do contrato, então, está previsto no edital, não vai ser solicitado nesse primeiro momento, por exemplo, ônibus elétrico, híbrido ou qualquer coisa desse tipo, mas está previsto a possibilidade de futuramente ser acrescentado no sistema, né? A gente está tentando solicitar algumas ferramentas de controle, de fiscalização mais rigorosas um pouco. Todos os ônibus já são hoje da Visat, equipados com GPS, vão continuar sendo. A gente vai pedir relatórios um pouquinho mais detalhados. Pode ser instalado, também não vai ser instalado nesse primeiro momento, a questão do Wi-Fi e ar-condicionado. Né? Publicidade, já tem hoje a possibilidade de publicidade no bus door do ônibus. E a bilhetagem eletrônica sim, a bilhetagem eletrônica fica a cargo da empresa concessionária. Hoje vai continuar no primeiro momento assim com as empresas concessionárias. Porque para o município se apropriar da bilhetagem eletrônica, que é o ideal, é necessário uma estrutura de venda de bilhetes, uma estrutura de cadastramento muito grande que a gente realmente não tem, né? Bom, é isso, por enquanto. Isso que é o que vai mudar em relação ao que a gente está propondo, em relação ao que tem hoje, né? Por isso que é curta, linhas permanecem os mesmos itinerários, número de passageiro previsto é o mesmo, na verdade o sistema é o mesmo, a gente não está inventando a roda aqui, tá? 79 linhas, né? Mais as intermunicipais, então vai ficar 85. Obrigado, Daniel. Nós vamos abrir, então, os questionamentos aqui pelos nossos vereadores. E